O diabetes gestacional pode se desenvolver em mulheres com sobrepeso, hiperinsulinêmicas e com resistência à insulina, bem como em mulheres magras com deficiência insulínica relativa. O diabetes gestacional ocorre em pelo menos 5% de todas as gestações, mas essa taxa pode ser muito maior em alguns grupos étnicos. Mulheres com diabetes gestacional têm maior risco futuro de diabetes tipo 2. Tratamento do diabetes gestacional durante a gestação. O diabetes na gestação aumenta a morbidade e a mortalidade materna e fetal. Os neonatos estão em risco de desconforto respiratório, hipoglicemia, hipocalcemia, hiperbilirrubinemia, policitemia e hiperviscosidade. O descontrole do diabetes persistente ou gestacional durante a organogênese, até aproximadamente 10 semanas da gestação, aumenta o risco de malformações congênitas importantes e aborto espontâneo. Controle deficiente do diabetes mais tarde na gestação aumenta o risco de 1. A macrosomia fetal, em geral, definida como peso fetal maior que 4.000 gramas ou maior que 4.500 gramas ao nascimento. 2. Pré-eclâmpsia. 3. Distócia do ombro. 4. Cesariana. 5. Natimorto. Entretanto, o diabetes gestacional pode resultar em macrosomia até mesmo se a glicemia plasmática for mantida próxima aos valores normais. Diagnóstico do diabetes mellitus na gestação. Teste de tolerância à glicose oral, ATTGO, ou uma única medição de glicose no plasma, em jejum ou aleatória. Muitos especialistas recomendam que todas as gestantes sejam testadas para diabetes gestacional. Um TTGO geralmente é recomendado, mas o diagnóstico provavelmente pode ser feito com base em glicose plasmática em jejum de maior que 126 mg por decilitro ou glicose plasmática aleatória de maior que 200 mg por decilitro. Tratamento das complicações. O aconselhamento pré-concepcional e o ótimo controle do diabetes, antes, durante e após a gestação, minimizam os riscos maternos e fetais, incluindo as malformações congênitas. Visto que malformações podem se desenvolver antes do diagnóstico da gestação, a necessidade de controle constante e estrito dos níveis glicêmicos é enfatizada às portadoras de diabetes que estejam planejando engravidar. Para diminuir os riscos, os médicos devem observar o seguinte: envolver uma equipe de especialistas em diabetes. Diagnosticar e tratar prontamente possíveis problemas com a gestação, não importa se triviais. Planejar o parto e ter um pediatra experiente presente. Assegurar que os cuidados neonatais estejam disponíveis. Os especialistas em tratamento de diabéticos podem ser encontrados em centros perinatais regionais. A gestação agrava o diabetes tipo 1, a dependente de insulina, e tipo 2, a não dependente de insulina, persistentes, mas parece não exacerbar a retinopatia, nefropatia ou neuropatia diabéticas. Tratamento do diabetes gestacional durante a gestação. O diabetes na gestação aumenta a morbidade e a mortalidade materna e fetal. Os neonatos estão em risco de desconforto respiratório, hipoglicemia, hipocalcemia, hiperbilirrubinemia, policitemia e hiperviscosidade. A macrosomia fetal, em geral, definida como peso fetal maior que 4.000 gramas ou maior que 4.500 gramas ao nascimento. Pré-eclâmpsia. Distócia do ombro. Cesariana. Natimorto. Entretanto, o diabetes gestacional pode resultar em macrosomia até mesmo se a glicemia plasmática for mantida próxima aos valores normais. Os objetivos do tratamento são: níveis de glicose em jejum no sangue menor que 95 mg por decilitro. Níveis pós-prandiais em 2 horas menor ou igual a 120 mg por decilitro. Nenhuma flutuação ampla de glicose no sangue. Níveis de hemoglobina glicosilada menor que 6,5%. Insulina é o fármaco de escolha, pois não atravessa a placenta e provê controle glicêmico melhor e mais previsível, utilizasse para os diabetes tipo 1 ou 2.
A insulina humana é utilizada, se possível, pois minimiza a formação de anticorpos. Esses anticorpos da insulina atravessam a placenta, mas seu efeito sobre o feto é desconhecido. Em algumas mulheres com diabetes tipo 1 de longa data, a hipoglicemia não ocasiona a liberação dos hormônios contrarreguladores, a catecolaminas, glucagon, cortisol e hormônio de crescimento. Assim, elevadas concentrações de insulinas podem causar coma hipoglicêmico sem sintomas premonitórios. Fármacos hipoglicemiantes orais são cada vez mais utilizados para controlar o diabetes na gestação, pela facilidade de administração, terem baixo custo e ser dose única diária. Diversos estudos têm demonstrado a segurança de gliburida na gestação e que provê controle equivalente ao da insulina em mulheres com diabetes gestacional. Para mulheres com diabetes tipo 2 diagnosticado antes da gestação, dados relacionados à utilização de medicação oral são escassos, a insulina é geralmente preferida. As mulheres que usaram hipoglicemiantes orais na gestação podem continuar com a medicação no pós-parto, enquanto estiverem amamentando, mas as crianças devem ser monitoradas quanto à presença de sinais de hipoglicemia. Tratamento das complicações. Embora a retinopatia, a nefropatia e a neuropatia leves relacionadas ao diabetes não contraindiquem a gestação, essas condições necessitam de aconselhamento pré-concepção e manejo rigoroso antes e durante a gestação. A retinopatia necessita de avaliação oftalmológica a cada trimestre. Caso se perceba retinopatia proliferativa na primeira visita pré-natal, deve-se utilizar fotocoagulação o mais rápido possível, com vistas a evitar a degeneração progressiva. A nefropatia, em particular nas mulheres com transplante renal anterior, predispõe à hipertensão induzida pela gestação. Trabalho de parto e parto. Algumas precauções devem ser tomadas para se assegurar um resultado satisfatório. O momento do parto depende do bem-estar fetal. As mulheres são orientadas a contar o número de movimentos fetais em um período de 60 minutos, por dia, e relatar imediatamente ao obstetra qualquer diminuição súbita. O exame pré-natal começa na 32ª semana. É feito mais cedo se as mulheres têm hipertensão grave, doença renal ou suspeita-se de restrição do crescimento fetal. A amniocentese, com o intuito de avaliar a maturidade pulmonar fetal, pode ser necessária geralmente para mulheres com complicações obstétricas em gestações anteriores. Cuidados pré-natais inadequados. Idade gestacional incerta. Controle glicêmico pobre. Baixa adesão à terapia. O tipo de parto é usualmente espontâneo vaginal a termo. O risco de natimortos e distocia de ombro aumenta perto do parto. Assim, se o trabalho de parto não iniciar espontaneamente na 39ª semana, a indução costuma ser necessária. Além disso, o parto pode ser induzido entre 37ª e 39ª semanas sem amniocentese se a adesão à terapia é baixa ou se a glicose no sangue está mal controlada. Trabalho de parto disfuncional. A desproporção cefalopélvica e o risco de distocia de ombro podem tornar necessária a cesariana. Após o parto, a perda da placenta, que sintetiza grandes quantidades de hormônios antagonistas da ação da insulina por toda a gestação, reduz imediatamente as quantidades necessárias de insulina. Assim, as pacientes portadoras de diabetes gestacional e muitas daquelas com diabetes tipo 2 podem não necessitar de insulina no pós-parto. Para as mulheres com diabetes tipo 1, as exigências de insulina caem de forma drástica, mas então aumentam gradualmente após 72 horas. Durante as primeiras 6 semanas pós-parto, a meta é acertar os níveis glicêmicos. Estes são checados antes das refeições e ao deitar-se. A amamentação não é contraindicada, mas pode ocasionar hipoglicemia neonatal em decorrência do uso de hipoglicemiantes orais.